prejudiciais à economia? Uma pergunta bem difícil de responder, mas vamos ver aqui o que o Menkyu coloca de análise. Os economistas, eles divergem sobre o fato, portanto não há unanimidade, sobre o fato de os sindicatos serem benéficos ou prejudiciais à economia. Vamos considerar os dois lados do debate. Então vamos ver aí as duas situações. Os críticos argumentam que os sindicatos são apenas um tipo de cartel. Quando os sindicatos elevam os salários acima do nível que prevaleceria em mercados competitivos, eles reduzem a quantidade demandada de mão de obra, ou seja, reduzem o emprego, fazem com que alguns trabalhadores fiquem desempregados e reduzem os salários no restante da economia. Então essa é a afirmação dos críticos. A alocação de mão de obra resultante, argumentam os críticos, seria ineficiente e injusta. Ineficiente porque os elevados salários dos trabalhadores sindicalizados reduzem o emprego nas empresas sindicalizadas abaixo do nível eficiente e competitivo. E injusta porque alguns trabalhadores seriam beneficiados à custa de outros trabalhadores. Então, esse é o argumento daqueles que criticam o papel dos sindicatos. Os defensores argumentam que os sindicatos são um antídoto necessário para o poder de mercado das empresas que contratam trabalhadores. Eu sou um economista defensor dos sindicatos. Por quê? Porque claramente as empresas são muito mais fortes que os trabalhadores. As empresas são muito mais capitalizadas que os trabalhadores. As empresas têm muito mais alternativas para operar na economia do que os trabalhadores. Um trabalhador de uma fábrica de automóvel, a única coisa que ele tem para vender é a sua força de trabalho. O caso extremo desse poder de mercado é a cidade-empresa, em que uma única empresa contrata a maioria das pessoas em uma região geográfica. Numa cidade-empresa, se os trabalhadores não aceitam os salários e as condições de trabalho oferecidas pela empresa, eles têm pouca escolha, ou mudam de cidade ou param de trabalhar. Então veja que a empresa exerce um monopólio geográfico da demanda por trabalho, e isso pode fazer com que a empresa, de fato, crie condições de salários e condições de trabalho menos satisfatórias. E só que também um parêntese, isso tem acontecido em alguns casos, já relatados e documentados, com a Amazon e com aquela empresa, acho que Tesla, ou seja, empresas que se instalam em pequenas cidades, nos Estados Unidos, em cidades medianas, e consequentemente são a única fonte de trabalho para aquela população. E logo elas podem criar condições de trabalho que podem ser consideradas menos favoráveis. Portanto, na ausência de um sindicato, neste caso, a empresa poderia usar seu poder de mercado para pagar, portanto, salários menores e oferecer condições de trabalho inferiores às que prevaleceriam se tivesse de competir com outras empresas pelos mesmos trabalhadores. Nesse caso, um sindicato pode contrabalançar o poder de mercado da empresa e pode proteger os trabalhadores, impedindo que eles fiquem à mercê dos proprietários de empresa. Então, isso é uma realidade muito mais do que os críticos dos sindicatos. Então, a gente enxerga na economia real muito mais empresas fortes que subjugam os trabalhadores, principalmente em países mais pobres, e que subjugam em todo o mundo, principalmente os trabalhadores com menor escolaridade. Isso mostra que os sindicatos eles têm um papel socioeconômico importantíssimo, mesmo em pleno século XXI. Os defensores dos sindicatos também argumentam que os sindicatos são importantes para ajudar as empresas a responder com eficiência às preocupações dos trabalhadores. Sempre que um trabalhador ingressa em um emprego, ele e a empresa precisam estar de acordo sobre muitos atributos da função, além do salário, como jornada de trabalho, horas extras, férias, licença médica, planos de saúde, esquemas de promoção, segurança no emprego e assim por diante. Então, é importante deixar claro, principalmente no setor industrial, que o sindicato ele negocia um pacote, né? A convenção coletiva. Então, jornada de trabalho, o que é hora extra, férias, plano de saúde, licença em caso de acidente de trabalho,
quais são os esquemas de valorização da mão de obra, requalificação em caso de vontade do trabalhador sai. E vem você tem um pacote, não é só salário, é muito mais do que salário. Ao representarem as opiniões dos trabalhadores sobre essas questões, os sindicatos permitem que as empresas ofereçam uma combinação de atributos mais adequada. Mesmo que os sindicatos tenham os efeitos adversos de empurrar os salários para cima do nível de equilíbrio, de causar desemprego, segundo os críticos, eles têm, os sindicatos, a vantagem de ajudar as empresas a manter uma força de trabalho satisfeita e produtiva. Então, isso aqui é fundamental. Então, você vai ter a vantagem de ajudar as empresas a manter uma força de trabalho satisfeita e produtiva. No fim das contas, não há consenso entre os economistas quanto ao fato de os sindicatos serem bons ou ruins para a economia. Como muitas instituições, sua influência provavelmente é positiva em alguns casos e negativas em outros casos. Então, é preciso compreender que existem, portanto, os dois lados nessa reflexão sobre o papel contemporâneo